E aí, gente inteligente, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um assuntinho que vira e mexe e cai no exame de ordem. Você precisa saber, beleza? Ainda estamos no bloco de infrações disciplinares e é a infração do inciso 12º, ou seja, inciso 12 do artigo 34 do Estatuto da Advocacia. O que fala esse dispositivo? É a recusa do advogado em prestar assessoria jurídica gratuita quando nomeado a fazê-la. Eu vou te explicar a partir de agora o que isso significa e quais são as hipóteses que já caíram no exame da ordem. Vem comigo! Pessoal, é o seguinte, pela Constituição Federal, o Estado ele está obrigado a oferecer assistência jurídica aos mais pobres, aos que não têm recursos para pagar advogado, certo? O Estado tem que oferecer isso. Isso se dá, via de regra, por meio da Defensoria Pública, né? Que está instalada em alguns estados, né? Em algumas localidades. Em alguns lugares não existe Defensoria Pública. E como que fica a situação dos necessitados, dos mais pobres, nesses lugares em que não existe a Defensoria Pública? Então a OAB e o Estado, eles fazem um convênio, alguns advogados, eles se cadastram nesse convênio e a hora que surge uma demanda de uma pessoa que não tem condições de pagar um advogado particular e que em tese seria possível dela ser atendida pela Defensoria Pública, como não tem a Defensoria Pública, então o juiz, ele nomeia um advogado que esteja cadastrado nesse convênio. Ele não vai trabalhar de graça, tá? Ele vai receber honorários advocatícios pagos pelo Estado segundo uma tabela pré-existente. Quando ele é nomeado pelo juiz, ele não pode se recusar. Ah, essa eu não quero. Ah, essa é difícil. Ah, essa não dá. Não. Se ele se cadastrou no convênio e se ele se propôs a isso, ele não pode recusar sem justo motivo essa nomeação de prestar assessoria jurídica quando a defensoria estiver impossibilitado, tá bom? Ele precisa de procuração adjudícia? Não! Por conta dessa relação e dessa situação peculiar, o cliente não vai passar para ele, porque em razão do convênio, ele não foi procurado pelo cliente, ele foi nomeado pelo juiz por conta desse convênio. Então, detalhe número 1, ele não precisa da procuração. Quais foram as hipóteses que já caíram no exame de ordem por mais de uma vez? Esse justo motivo, a recusa do justo motivo. O que é um justo motivo? Então, se na questão tiver perguntando só que o fulano estava lá no fórum e etc, e foi nomeado pelo juiz para prestar assessoria jurídica e etc, ele pode recusar? Sem justo motivo ele não pode. E detalhe, às vezes que caiu essa pergunta na OAB, nem falava que o advogado tinha se inscrito no convênio, falava que o advogado estava lá. O advogado estava lá na sala de audiência, o juiz nomeou ele. Nessa situação ele tinha que aceitar também. Então, se isso cair na prova, você precisa assinalar que o advogado tem esse mister, ele tem essa obrigação de aceitar, tá bom? Não vai ser de graça, ele vai receber os honorários do Estado, segundo a tabela. Mas o que era também esse justo motivo em que na questão os advogados poderiam recusar? Primeiro, um advogado que trabalhe, por exemplo, para uma empresa X. Essa empresa está sendo demandada por uma outra pessoa. E aí essa pessoa que está demandando contra a empresa que ele trabalhou há pouco tempo ou trabalha, tal, ele é nomeado para atuar para aquela pessoa. Ele pode se recusar, falar: "Não, eu não posso". Ele explica para o juiz que ele não pode porque ele tem um justo motivo. Ele conhece aquela empresa, ele trabalhou lá, ou ele trabalha lá, ele conhece segredos, coisas sigilosas da profissão em relação à empresa e etc. Ou ele tem alguma questão com aquela pessoa específica, ele tem que ter um justo motivo, que daí ele pode recusar. Uma outra situação foi de um advogado que tinha defendido uma causa, uma tese contrária àquela em que ele estava sendo nomeado naquela ocasião para defender. Então ele explicou para o magistrado que ele não poderia aceitar essa nomeação porque ele tinha acabado de defender uma tese contrária, que iam inclusive contra os próprios interesses dele, porque de alguma razão ele estava vinculado também na pretensão daquela tese. E aí o juiz aceitou isso como um justo motivo e não está enquadrado nessa infração disciplinar do inciso 12º. Então o que você precisa saber? As
assistência jurídica, ela é um dever do Estado para com aquelas pessoas que não têm condições de pagar de forma particular. Em alguns lugares existem a Defensoria Pública, que foi instalada pela Constituição Federal para isso. Porém, nos lugares em que não tiver a Defensoria Pública, advogados poderão ser nomeados. Primeiro tem esse convênio da OAB, mas caso não seja possível, caso seja uma medida urgente, ali na audiência, na hora, o advogado vai ser nomeado e ele não pode recusar sem justo motivo. Ele não pode falar para o magistrado que ele não quer ou não pode sem apresentar uma explicação plausível, beleza? Você precisa saber disso. A penalidade para esse tipo de infração é censura e se cair na prova você vai acertar. As questões estão aqui embaixo, elas são extensas, dá uma lida, presta atenção e acerta. Se você gostou dessa dica, você curte aqui na mãozinha, você compartilha aí com a galera e se você tiver alguma dúvida ou questão para perguntar, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Até a próxima, pessoal!